Hoje a gente vai mergulhar numa das ideias mais profundas e, olha, talvez até contraintuitivas da filosofia. A noção de que tudo no universo, absolutamente tudo, de uma pedra a uma pessoa, é movido por um propósito. A ideia de Tomás de Aquino. E para a gente entender, a gente precisa começar com uma pergunta bem fundamental. Para começar, vamos com uma pergunta que, sério, todo mundo já se fez em algum momento. Por que as coisas acontecem? Sabe, por que uma pedra cai, uma planta cresce ou uma pessoa toma uma decisão? O que está por trás de todo o movimento, de toda a mudança no universo? E é aí que entra em cena, lá no século XIII, o filósofo e teólogo Tomás de Aquino com uma resposta radical. Ele basicamente disse que, para a gente entender o porquê das coisas, a gente não devia olhar para o que as empurra por trás, mas sim para o que as atrai pela frente. É tudo uma questão de propósito. E aqui está a ideia central dele, bem direta ao ponto. Para Tomás de Aquino, tudo, absolutamente tudo, desde um átomo até nós, é movido por uma espécie de puxão, uma atração magnética em direção a algo que ele chamou de o bem. Tá, vamos com calma aqui, porque o universo magnético só meio esotérico, né? O que exatamente o Aquino queria dizer com o bem? E como é que essa força de atração funciona na prática? A definição que ele usa, que ele pega lá de Aristóteles, é surpreendentemente simples. O bem não é uma lista de regras morais, não. É, fundamentalmente, aquilo que todas as coisas desejam. Em latim, a frase é famosa: bonum est quod omnia appetunt. Ou seja, o bem é o alvo de todo apetite, de todo desejo, de toda inclinação natural. E aqui a gente vê a diferença crucial. A gente está super acostumado a pensar em causas eficientes. É o empurrão, sabe? Como as mãos do escultor que estão ali moldando o mármore. Mas o Aquino nos convida a focar na causa final, que é o puxão. É a ideia da estátua na mente do artista. Essa visão é o que atrai todo o processo. É o que dá o motivo para as mãos se mover. Mas o Aquino não para por aí, não. Ele vai mais fundo. Ele argumenta que essa causa final, esse puxão, não é só mais uma causa qualquer. Para ele, ela é a mais importante de todas. Ela é, literalmente, a causa de todas as outras causas. Claro que, na época, ele teve que lidar com algumas objeções. A primeira foi tipo, peraí, Tomás, bem não é só uma característica interna, uma qualidade. Por exemplo, a gente diz que uma pessoa é boa por causa da sua virtude. Parece ser algo que está dentro da pessoa, né? E não um alvo lá na frente. Aí veio a segunda objeção de uma outra linha de pensamento. A ideia era que o bem é difusivo por natureza. Pensa no Sol, ele irradia luz e calor ativamente para todo lado. Essa visão coloca o bem como uma força que empurra, ou seja, uma causa eficiente. E aqui vem a resposta do Aquino, uma síntese que é simplesmente genial. Ele afirma, sem rodeios, o bem tem a natureza de uma causa final. Ele não nega as outras visões, mas coloca cada uma no seu devido lugar. A lógica dele é de uma simplicidade que chega a ser elegante. Pensa comigo, se o bem é aquilo que a gente deseja, e o desejo é sempre um movimento em direção a algo, então a função principal do bem é ser esse algo, esse alvo, esse fim. Simples, né? E muito poderoso. Então, o pulo do gato é este aqui. Para o Aquino, a causa final é a causa das causas. Por quê? Simples, porque sem um objetivo, sem um pra quê, nada aconteceria. Nenhum agente se moveria, nenhuma matéria seria moldada. O objetivo é a faísca que dá a partida em todo o processo. O exemplo do médico deixa isso cristalino. O objetivo, a causa final, é a cura do paciente. Ela existe primeiro na intenção do médico. É essa intenção que o move a agir ao usar o remédio certo. A cura em si é a última coisa a acontecer, mas foi a primeira coisa que botou tudo em movimento. Agora, vem a parte mais fascinante. O Aquino pega essa ideia e a expande para, literalmente, tudo que existe. Ele cria uma visão de mundo onde tudo, mas tudo mesmo, é orientado por um propósito. Nessa visão de mundo, tudo tem um propósito dentro de si. Uma pedra não cai só por causa da gravidade. Ela tem uma tendência, um amor natural por seu lugar de descanso. Uma planta tem um apetite para se tornar a melhor versão de si mesma. É um cosmos onde cada ser está se movendo em direção à sua própria perfeição. Tá, e a gente? E os seres humanos nessa história? Nosso propósito final, segundo Aquino, é a beatitude,
A felicidade verdadeira, completa. E isso não é só um sentimento bom, não. É a realização do nosso propósito mais fundo, a união com o bem supremo, que é a fonte de tudo que existe e de toda a bondade. E olha que interessante, isso muda até o jeito como a gente entende o mal. O mal não é uma força, uma coisa que existe por si só. É um erro de cálculo, um erro de alvo. Acontece quando alguém busca um bem limitado, tipo dinheiro, prazer, poder, e age como se aquilo fosse o bem final e absoluto, bagunçando toda a ordem dos propósitos. Certo, mas o que essa ideia lá do século XIII tem a ver com o nosso mundo hoje? Bom, a relevância dela está justamente no contraste gritante com a forma como a gente geralmente vê o universo. A visão de Aquino é o que a gente chama de teleológica. Ela está sempre perguntando por quê. Já a visão científica moderna tende a ser mecanicista. Ela pergunta como. Uma busca um significado que já existe, que precisa ser descoberto. A outra, muitas vezes, vê o significado como algo que a gente constrói a partir dos processos. É uma diferença fundamental de perspectiva. Para o Aquino, se a gente ignora a causa final, a gente perde a parte mais importante da explicação. É como descrever cada átomo de uma serra, saber tudo sobre o metal e a madeira, mas nunca entender que ela serve para cortar. O propósito, para ele, define a identidade das coisas. E, no fim, a gente fica com essa pergunta para refletir. A visão de Tomás de Aquino nos desafia a pensar: será que a realidade tem um enredo, um destino para onde ela está sendo atraída? Ou será que é só uma sequência de acontecimentos sem um autor ou um fim planejado? A resposta que cada um dá para essa pergunta muda tudo.